É um ponto que preocupa muito e, na minha opinião, governo que quer calar, que quer censurar, é governo que tem medo do que está sendo dito, né? Acho que o único motivo é esse. E eu continuo muito confiante, nós vamos ter uma eleição em 2026 e eu espero que nós tenhamos aí uma boa renovação na Câmara dos Deputados e também no Senado para mudarmos isso por completo. Governador, como garantir a liberdade de expressão no Brasil quando as decisões do STF têm sido vistas por muitos como movimentos de formas de censura? Como que a gente vai garantir se o próprio STF está censurando? Como a gente vai garantir a liberdade de expressão se os próprios movimentos políticos do STF são interpretados como censura? É um ponto que preocupa muito e, na minha opinião, governo que quer calar, que quer censurar, é governo que tem medo do que está sendo dito, né? Acho que o único motivo é esse. E eu continuo muito confiante, nós vamos ter uma eleição em 2026 e eu espero que nós tenhamos aí uma boa renovação na Câmara dos Deputados e também no Senado para mudarmos isso por completo. Realmente tem se tornado um problema para o Brasil você ter um governo cuja prioridade número um é querer controlar aquilo que está sendo dito nos meios de comunicação, nas redes sociais. Censura, nós sabemos, só existe em governo autoritário. E parece que isso tem acontecido. Mas eu estou confiante, Ferri, que em 2026 nós vamos ter aí condição de termos um Senado e também uma Câmara Federal que leve adiante esse tema aí com mais relevância, porque, caso contrário, daqui a pouco você vai ter de parar aqui com o seu podcast aqui, porque qualquer coisa que você falar que desagradar alguém lá em Brasília ou for interpretado de determinada forma, pode te acarretar algum problema. Parece que a turma assiste lá aqui o podcast, por sinal. Queria pedir para vocês, por favor, compartilharem darem like no vídeo, obviamente, compartilharem esse vídeo nos grupos de WhatsApp com os amigos, para os amigos e os inimigos também, colegas de trabalho, mandem para os WhatsApp para a galera acompanhar. Governador, como que o Brasil deve se posicionar nas relações internacionais? Isso tem sido um tema muito relevante, especialmente agora com a grande mudança que a gente viu nos Estados Unidos, né, de política externa. Você vê que o Brasil deve se alinhar mais a blocos específicos ou seguir com uma postura mais pragmática, mais independente? Bom, eu gosto muito daquele ditado, diga-me com quem andas que direi quem és, né? Eu acho que fica muito claro. Eu acho que nós temos de afastarmos completamente, né, de países ditatoriais que deram errado, né? E aí nós podemos citar como exemplo claríssimo Cuba e Venezuela. Talvez tenha mais algum outro aí. Países que só andaram para trás, regrediram, de esquerda e ditatoriais. Mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil. A China é um caso diferente, né? Inclusive estou indo para lá essa noite, né? Sabemos que tem lá suas diferenças. A China acho que tem algumas coisas que o Brasil deveria se inspirar, né? Que é um regime legal que não tolera roubo, que não tolera muita coisa, não, né? Um país que procede dessa maneira é um país que controla muito bem o crime, controla muito bem a corrupção e acaba tendo aí suas vantagens. É um país que hoje, apesar de ser um país sem eleição comunista, é um país onde o mercado funciona bem, talvez até melhor do que aqui no Brasil, né? Com empresas crescendo, quebrando, dando certo, dando errado. E é um grande país, um grande parceiro comercial. Acho que o Brasil não pode fechar os olhos para os grandes parceiros comerciais, mas precisa ter um posicionamento, né? Nós prezamos democracia,
nós prezamos livre liberdade de expressão, que eu sei que lá não tem, né? É um país que deixa a desejar nesses pontos, espero que avance, mas nunca podemos estar próximos desses países que nós sabemos é tudo aquilo que nós não queremos aqui, que é ideologia de esquerda, que é população submissa, que é não realização de eleição, que é um mercado controlado e país que não desenvolve. E o que nós vimos aí há pouco tempo, com a presença do presidente na Rússia, foi ele assentado lá ao lado de diversos ditadores, que eu nem me recordo quais são. Confiança nas instituições brasileiras sofreu abalos sísmicos recentemente. Como o senhor acha que a gente consegue resgatar a credibilidade e o equilíbrio entre os poderes no Brasil depois de toda essa tensão que a gente tem vivido? Qual é a forma da gente poder resgatar isso? Ô Ferri, realmente, nesses últimos anos, o judiciário parece que se apropriou, né, de pautas que antes dependiam mais do Senado, da Câmara Federal. E como eu falei, eu acho que precisaríamos ter um Senado e uma Câmara Federal com mais protagonismo. E me parece também que temos hoje a maioria da Suprema Corte muito próxima e alinhada, né, com o próprio presidente, com a ala da esquerda, o que acaba prejudicando. Mas um Senado e uma Câmara Federal mais atuantes, mais combativos, com toda certeza seriam capazes de editar leis que colocariam um limite nessa situação que nós estamos vendo hoje. Então, acho que o parlamento tem uma função extremamente importante nesse embate aí, e nós não podemos ter tanta centralização de poder hoje no judiciário como tem acontecido, né? O judiciário hoje se transformou numa instituição no Brasil que é totalmente à parte das demais. Você vê prefeito cassado, governador, presidente, parlamentar, mas você não vê um juiz que, por maior que sejam as barbaridades que ele cometa, ter, né, o seu emprego perdido. A maior punição é uma aposentadoria compulsória. Lembrando que a grande maioria dos juízes são pessoas do bem, né? Nós temos que lembrar que é uma minoria só que tem feito aí coisas que não são éticas, que não são condizentes, mas não há punição. Então, sou favorável a ter essas mudanças também. Nós criamos uma instituição que é como se ali falasse, aqui só existe ser humano perfeito. E nós sabemos que onde tem ser humano, tem uma grande maioria das pessoas que são boas e tem uma minoria que não é boa. Mas vai ser um grande desafio essa mudança. E também eu vejo um governo federal que entregue resultados, porque eu acho que um governo federal que fica dependente de um Supremo é porque é um governo federal fraco, que não consegue entregar e fica com o Supremo que precisa ficar protegendo. No dia que nós tivermos um governo federal que faz boas entregas, que tenha uma boa aprovação da população, ele não vai se sentir tão intimidado, tão subjugado pelo judiciário. O Brasil tem uma infraestrutura defasada, cara. Quais são as melhores oportunidades de modernização e eficiência na logística do Brasil? Então, Corleta, isso aí tem tudo a ver com o que nós falamos no início, taxa de juros alta. Para colocar um projeto de pé aqui no Brasil, pagando 14,75% ao ano de custo de capital, esse projeto tem que ser muito bom. No dia que nós tivermos um governo que gaste menos e que, consequentemente, venha a ter as contas controladas e uma taxa de juros menor, a infraestrutura avança muito. E um dos problemas do Brasil, nesses últimos 30 anos, é exatamente isso. Eu, na minha vida profissional, eu fiquei 30 anos viajando. Eu assumi uma empresa varejista com 4 lojas, em 30 anos nós fomos para 470 lojas. Eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros, principalmente no estado de Minas, para poder fazer essa expansão,
para poder acompanhar a operação dessas unidades. E eu passava, há 30 anos atrás, por uma estrada que tinha um movimento mínimo, e hoje essa estrada continua a mesma, e eu penso que o trânsito deve estar 6, 8 vezes maior. Não se investiu. Antes eu levava 1 hora em determinado trecho, hoje eu levo 2 horas para fazer esse trecho. Então, o Brasil piorou em infraestrutura. O que antes levava 1 hora, leva 2 horas hoje. E aí tem a taxa de juros, que é um grande impedimento, talvez o maior deles, mas temos questões também de licenciamento ambiental, de questão de alguém ali que se enquadrou para proveito próprio como comunidade quilombola, como comunidade indígena, e que acaba fazendo com que a obra se inviabilize ou atrase anos. Sou favorável a proteger essas comunidades, mas tem muitas que só se enquadraram para ter algum benefício e não porque realmente são.